Olá, caros alunos do curso técnico de meio ambiente. Sou o professor Aloísio, sou biólogo, mestre em desenvolvimento do meio ambiente e estarei responsável pela disciplina Recuperação de Áreas Degradadas. Nesta aula 1, vamos tratar um pouco sobre conceitos e definições de recuperação de áreas degradadas e atividades potencialmente degradantes. Os objetivos dessa aula serão definir a recuperação de áreas degradadas, contextualizando com outros conceitos como reabilitação, recuperação e restauração de áreas degradadas, e identificar as chamadas atividades potencialmente degradantes do ambiente. Diante da demanda consumista e descartável da sociedade moderna, muitos indicadores têm afirmado que o processo de degradação ambiental irá, infelizmente, aumentar com o passar do tempo. Por isso, houve um aumento na oferta de profissionais voltado para a proteção ambiental, visando o equilíbrio e a busca pela harmonia ambiental. Também houve um aumento na necessidade de identificar e relacionar as causas com os efeitos da degradação, e também a necessidade de controle dos passivos ambientais. Passivo ambiental é um conjunto de todas as obrigações que as empresas têm com a natureza e com a sociedade, destinado exclusivamente a promover investimentos em benefícios ao meio ambiente, ou seja, quando as empresas ou indústrias geram algum tipo de passivo ambiental, elas têm que gerar também investimentos para compensar os impactos causados à natureza, e esses investimentos têm que ser de iguais valores. Outro termo tratado na recuperação de áreas degradadas é a chamada resiliência do ambiente, que é a sua capacidade de retornar ao estado original antes da degradação. Ou seja, um sistema que com o passar do tempo sofre um desequilíbrio, seu estado inicial em um determinado momento sofre uma degradação, até um ponto que pode ainda ser recuperado. Isso é chamado de resiliência. Os principais fatores de degradação ambiental no mundo são desmatamento ou remoção da vegetação natural para fins de agricultura, pastagem excessiva, práticas agrícolas, exploração intensiva de florestas e erosão do solo e atividades industriais ou bioindustriais. Algumas atividades são vistas pela população como sendo mais impactantes. Elas são a construção civil, a construção de barragens, atividades de mineração e as indústrias. A recuperação de áreas degradadas é definida como sendo um conjunto de ações planejadas e executadas por especialistas multidisciplinares que visam proporcionar o restabelecimento da autossustentabilidade e do equilíbrio paisagístico semelhante ao sistema natural, atualmente em degradação. O termo recuperação é a reversão de uma condição degradada para uma condição não degradada, independentemente do seu estado original e de sua destinação futura. De acordo com o Decreto Federal número 97.632 de 89, o objetivo da recuperação é o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. Ainda segundo a Lei Federal 9.985 de 2000, podemos definir recuperação ambiental como sendo a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Ou seja, o princípio da recuperação envolve o retorno das principais características e funções do ecossistema degradado. Outros termos similares também utilizados na recuperação de áreas degradadas são reabilitação, que refere-se ao retorno da área degradada a um estado intermediário da condição original, havendo a necessidade de uma intervenção antrópica, redefinição ou redestinação, que refere-se à recuperação da área com vista ao uso ou destinação diferente da situação pré-existente, havendo a necessidade de uma forte intervenção antrópica. Restauração refere-se ao retorno completo da área degradada ao estado original, onde todos os aspectos relacionados com topografia, vegetação, fauna, solo, hidrologia, etc., apresentam as mesmas características antes da degradação. Já o termo remediação refere-se à retirada ou atenuação da concentração do contaminante em solo ou água subterrânea, com o emprego de diversos métodos de engenharia, como biorremediação, escavação, remoção e a destinação do solo.
Outro conceito também utilizado é a recomposição topográfica, que é usado quando se pretende retornar as formas da paisagem, ou relevo, as mais próximas possíveis das condições originais. Esse termo é diferente da revegetação, que é usado quando visa estabelecer a cobertura vegetal, proporcionando a recuperação tanto da flora quanto da fauna nativa. É importante lembrar que a revegetação ela é um pouco mais complicada em áreas de talude. Talude é o termo usado para designar um terreno inclinado de baixa estabilidade, podendo ser resultado de uma escavação ou de uma origem natural. Já o termo poluição entende-se como a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos na saúde humana, dos seres vivos e no ecossistema ali presente. O termo contaminação entende-se que são aquelas situações em que a presença da substância que está degradando o ambiente está elevada em relação àquela que ocorre naturalmente, mas não necessariamente significa que a substância está causando dano de algum tipo no meio. Portanto, cada caso de recuperação ambiental é um caso e deve ser tratado individualmente, pois não existe receita pré-concebida para generalizar os métodos e procedimentos. Cabe ressaltar que processo e etapas de recuperação ou remediação pode-se ocorrer nos diferentes níveis e situações, em distintas atividades, dependendo geralmente da caracterização e da quantificação da fonte poluidora. Agora vamos falar um pouco sobre legislação aplicada à recuperação de áreas degradadas. De acordo com a Constituição de 1988, no seu artigo 225, inciso 1º, diz que incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Já no inciso 2º, diz que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Já o conceito de degradação ambiental de uma área deve contemplar informações de dois compartimentos ambientais, abiótico e biótico. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da sua NBR 10703, entende-se por degradação ambiental como sendo toda e qualquer alteração adversa das características desse ambiente em relação aos seus diversos usos possíveis, tanto os estabelecidos em planejamento como os potenciais. A avaliação do impacto ambiental deve ser prioridade a qualquer alteração no meio ambiente imposta pela ação do homem. Através da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, foram caracterizadas as definições, responsabilidades, critérios e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental, incluindo obrigatoriedade das licenças ambientais para empreendimentos impactantes. Agora vamos falar um pouco sobre atividades potencialmente degradantes. As atividades potencialmente degradantes no ambiente são aquelas onde ocorre um manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem ocasionar danos aos bens a proteger e à natureza. A metodologia utilizada no gerenciamento das chamadas APDA é baseada em dois processos. O primeiro é identificação de áreas degradadas, que tem como objetivo a localização das áreas contaminadas, e o segundo é a recuperação de áreas contaminadas, que tem como objetivo principal a adoção de medidas corretivas. O processo de identificação de áreas contaminadas é constituído de 4 etapas: a definição da região de interesse, a identificação de áreas com potencial de contaminação, a avaliação preliminar e a investigação confirmatória. Já o processo de recuperação de áreas contaminadas é constituído de 6 etapas, sendo a primeira a investigação detalhada, em seguida a avaliação de risco, depois a consecução da remediação, logo em seguida o projeto de remediação e logo após a remediação propriamente dita e por fim o monitoramento.
E aqui chegamos ao fim da aula 1. Bom estudo a todos!